Bem, boa noite. Começamos hoje com mais uma das nossas palestras e destas aqui é um tema que até é muito interessante, que eu tenho uma grande paixão e acho que há mais aqui alguém que tenha uma grande paixão em dormir. Ótimo. Então, ótimas notícias. Vamos aqui dizer que se dormir bem e ter um sono de qualidade é importante para nos mantermos jovens, cheios de saúde, produtivos e livres de doença. Então percebemos que temos um relógio interno que regula todo o funcionamento do nosso corpo e que é extremamente afetado pela luz a que estamos expostos. E o sono é algo que é extremamente importante. É tão importante que em 2018 o Nobel da Medicina foi para um cientista que estuda os ciclos circadianos. Por isso o sono deverá ser um pilar e algo que deverá ser uma prioridade na nossa vida. O sono afeta-nos física, mental e emocionalmente. É um processo que é personalizado. Eu tenho o meu horário, a Sofia tem o horário dela e por muito que queiramos, nós tentamos sempre manter uma hora de acordar e de deitar que serão sempre muito próprias e personalizadas. É muito difícil forçar um horário em alguém, mas é treinável. É algo que nós conseguimos treinar com o tempo, a regular o nosso sono. E isso é algo que é muito importante. Existe também uma correlação entre o sono e a performance. Existe aqui meio mundo que se está a enganar e está a enganar de uma forma que pode ser prejudicial para a saúde. Que são pessoas que dizem assim, eu tenho de ser muito produtivo, eu tenho de ser excepcional no meu trabalho, vou dormir menos umas horinhas. Consigo à noite trabalhar e meter mais umas horas, vou responder uns e-mails à meia-noite e vou dormir mais tarde. E isto aqui tem um impacto gigante na saúde deles. Por isso, às vezes aquelas discursos motivacionais de eu durmo 4 horas, fico fantástico, sou um hiperprodutor, consigo fazer coisas fantásticas e maravilhosas e sou CEO de uma empresa gigante porque durmo 4 horas, pode ser válida apenas para aquela pessoa. Porque o cronotipo dela permite que ela tenha uma estrutura de sono muito limitada. Agora, tentar vender essa ideia para todos pode ser letal. Durante o sono temos vários processos que nos afetam em vários níveis. A nível neurológico, enquanto dormimos, o nosso sistema imunitário é ativado. E temos umas células, que é a micróglia, que vão entrar no cérebro e vão reorganizar as ligações dos neurónios. Vão limpar todos os danos e vão remover todas as células mortas. E vão também combater infecções. Ou seja, para o nosso cérebro poder funcionar livre de doença e em estado ótimo, temos de dormir. A nível bioquímico, para quem está a crescer neste momento é essencial uma noite de sono, por isso é que as crianças têm um tempo de sono, uma hora de sono muito mais estendida do que a nossa, e ao longo da vida o número de horas de sono e a qualidade do nosso sono vai degradando e reduzindo, mas é durante o sono que a hormona do crescimento é libertada. É importante para eles, mas é importante para nós, porque a hormona do sono a hormona do crescimento é importantíssima para a regeneração celular, para podermos continuar o nosso sistema a funcionar com qualidade. Aumenta também a síntese proteica e a produção de moléculas complexas. A nível fisiológico, então, o sono é a fase reparadora do nosso dia. É a altura em que o nosso corpo vai recuperar todos os danos que sofreu durante o dia e vai se preparar para a próxima fase do dia em que estaremos acordados. É a altura em que a divisão celular e a ativação do sistema imunitário é executada. A nível psicológico, o sono então é a fase de consolidação da memória. Nós durante o dia temos um monte de aprendizagens, um monte de experiências e é durante o sono que o cérebro vai, apesar de ter poucos ganhos, ou seja, ele não vai adquirir nova informação, mas é a altura em que ele vai fixar essa informação no nosso cérebro. Ou seja, é a altura em que nós passamos a memória de curto prazo para longo prazo. A nível dos efeitos da privação do sono, há uma grande depressão do sistema imunitário, que eu já posso explicar mais à frente com o esquema. 4 horas de sono, de uma noite de sono, basta uma noite para deprimir em 75%. Aumenta o risco do cancro coloretal, da diabetes tipo 2, da pressão arterial elevada.
Aqui houve um estudo feito em 1,6 bilhões de pessoas em 70 países, 2 vezes por ano, em que a mudança de horário para menos 1 hora na primavera aumentou em 24% os ataques cardíacos e com o aumento de 1 hora no outono diminuiu em 21%. Apenas aqui uma diferença de 1 hora. Aumenta o risco de doença cardíaca em 48%. O peso também há uma correlação com a obesidade, porque a privação do sono aumenta os níveis da hormona grelina, que é responsável pelo apetite, e também uma redução da hormona leptina, que é responsável pela sensação de saciedade. Aumenta os riscos de obesidade em 50% com períodos de sono inferiores a 5 horas e há uma maior tendência para más escolhas alimentares. Para além disto, todo o nosso tecido genético fica comprometido. Um estudo feito numa semana, com um período de 6 horas por dia, houve uma destabilização em 711 genes. Aqui, pronto, normalmente aqui a escala está a 750, mas eles fizeram um estudo, a outra imagem mostrava que 711 genes ficaram comprometidos, a sua atividade, em que ficaram diminuídos os genes responsáveis pela função imune, portanto houve uma redução da sua atividade e um aumento da atividade dos genes responsáveis pela promoção de tumor, inflamação e doença cardiovascular. Portanto, aqui está um bocadinho a explicar o porquê da privação do sono, as consequências na nossa saúde. As Natural Killer Cells são os nossos agentes secretos do sistema imunológico. São aquelas células que vão combater agentes perigosos de infecção, patogénicos, de possíveis cancros. Portanto, são aquelas células que aparecem como estranhas e possivelmente cancerígenas. Estas células vão matá-las. Portanto, o que nós queremos é ter uma grande quantidade destas células bem ativas para o nosso sistema imunológico poder estar fortalecido. Desculpa. Eles verificaram que basta uma noite com 4 horas de sono, houve uma redução de 60% nestas células. Portanto, o risco nesse dia uma célula cancerígena não ter sido detectada e não ter sido morta por estas células pode ter aumentado a propensão para um cancro, um possível cancro. Podes passar. A nível do cérebro, aumenta o risco de demência em 33%, o envelhecimento do cérebro em 3 a 5 anos, a capacidade de reação reduzida em 33%, redução da capacidade cognitiva em 30% e aumento do risco para depressão, ansiedade e irritabilidade. Aqui, estratégias para melhorar a qualidade do sono. Evitar substâncias estimulantes como a cafeína, o álcool, a nicotina, o próprio açúcar também. Transformar o quarto num ambiente conducente para o sono. O que é que isto significa? Ter uma temperatura mais ou menos a rondar os 18 graus centígrados. No nosso quarto não termos aparelhos, computadores, televisão, portanto, aparelhos que transmitem radiações, a luz, portanto, as luzes UV que também afetam o nosso sono, ter um isolamento não, mas ter portanto, uma privação da luz bastante bem feita para que nós também não sejamos afetados por isso. Estabelecer uma rotina calmante pré-sono, portanto, não vir se calhar de um treino e logo dormir, ou não estar a fazer uma atividade muito ativa, excitante antes de ir para a cama, ir dormir quando verdadeiramente cansado, usar a luz para regular o ciclo circadiano, portanto, ir dormir quando já não há luz e acordar quando a luz começa. Por exemplo, de manhã, para ganharem energia e para reiniciar este ciclo, é bom, por exemplo, passar pelo menos 15 minutos com luz solar direta. Isto é o suficiente para estimular todas as hormonas que vai reiniciar e dizer que o corpo está acordado e a partir daí vai arrancar. Esta é das mais importantes. Manter horários de deitar e acordar consistentes. O deitar e o acordar à mesma hora é mesmo muito importante. E isto manter também para os fins de semana. Jantar deve ser uma refeição ligeira, evitar a luz dos ecrãs, telemóveis, tablets, etc.
Aqui está uma imagem do nosso ciclo circadiano. Começando por aqui pelas 6 da manhã, portanto, a libertação de melatonina para. Aqui o que o João estava a dizer, é importante logo ao início do dia ter uns 15 minutos mais ou menos de contacto com a luz solar para o nosso corpo ter informação de que o dia começou e poder fazer a produção hormonal para começar o dia. Mais ou menos neste período das 9 ao meio-dia é quando estamos no maior estado de alerta. A seguir temos, à tarde, temos a altura melhor para fazer a atividade física, onde temos a maior coordenação, o maior tempo de reação. Mais ou menos às 5 da tarde devemos limitar por completo o consumo de cafeína. E a partir das 6, portanto, diminuir o nosso contacto com luzes artificiais. O uso de tecnologias também. E a partir das 10 da noite começa a libertação de melatonina e começam-se a desencadear os ciclos de sono, o sono restaurador, o sono profundo e o REM, o sono reverse Rapid Eye Movement. E pronto, é mais ou menos assim um resumo do ciclo circadiano. Pronto, e agora temos o nosso convidado Pedro, que trabalha na saúde escolar, que tem se versado há muitos anos sobre a saúde, sobre a otimização dos fatores fisiológicos para otimizar a saúde humana e que nos vai também aqui estar disponível para qualquer dúvida. Pronto, ok, então falta aqui. Pronto, é isso. O meu nome é Pedro Escudeiro, eu estou ligado a um projeto que tem a ver com fisiologia humana e apesar de nós por lá sermos osteopatas e fisioterapeutas, a verdade é que nos últimos anos o tipo de queixas que começámos a ter, seja em que idade for, bebezinhos a adultos, terceira, quarta idade, o tipo de ferramentas que nós temos, que é a terapia manual, não são suficientes para resolver essas situações. E então tivemos que mergulhar muito mais profundamente na fisiologia, porque as coisas estão interligadas e basicamente nós precisamos de alargar o leque de ferramentas que podíamos oferecer às pessoas. Portanto, isto é um desenvolvimento de vários anos e tivemos a sorte de estarmos numa era absolutamente brilhante, porque nos últimos 10, 15 anos nós pudemos ter acesso a informação e a conhecimento que estava retida dentro de laboratórios em que os investigadores falavam uns com os outros, em revistas publicadas dentro da comunidade, que mais ninguém tinha acesso porque elas são pagas, é uma linguagem muito complicada. E hoje em dia temos estes investigadores a condensar informação, a apresentá-la ao público, a fazer livros para o público em geral e, portanto, nós temos essa oportunidade e aproveitámos-la e estamos a utilizar isso ao máximo. E a ligação aqui com o projeto Jovem Academia é precisamente nessa linha, porque quando demos conta estávamos a falar exatamente as mesmas coisas e, portanto, temos vindo a criar estes laços e estas pontes que nos permitem interrelacionar o projeto que aqui faz em termos de aprendizagem, por exemplo, com uma coisa como o sono. E então eu gostava, se calhar, de fazer só aqui um pequeno preâmbulo sobre a fisiologia do sono, uma coisa muito simples, para nós temos isso como ponto de partida. É que o sono é uma atividade que, em termos digamos, do que está a acontecer no cérebro, é mais ativo do que o próprio processo durante o dia, com todos os estímulos, todas as solicitações. Porque quando nós dormimos, está um mundo a acontecer que tem um princípio e um fim, ou seja, um conjunto de sequências, de mecanismos que estão a decorrer, que não se, aliás, repetem-se de certa maneira, mas sempre com uma modalidade nova. E então estes ciclos que vão decorrendo ao longo da noite devem ser feitos na sua totalidade, porque retirar no início ou retirar no fim significa que não se completou o processo. E então, esse processo contínuo, em cada pessoa tem ligeiras diferenças. Uns podem começar um bocadinho mais cedo, outros um bocadinho mais tarde, uns precisar um bocadinho mais tempo, outros menos. Uns dias é necessário mais tempo de sono, outros dias menos. E esse processo é um processo que muda ao longo da vida, em que em bebés nós temos um certo tipo de ritmo, ele vai-se alterando, e quando chega, por exemplo, à vossa idade, na pré-adolescência e na adolescência, ele é um completamente diferente. E aqui entra, quanto a mim, um dos grandes estigmas da sociedade relativamente aos adolescentes, que é o seguinte, é que o adolescente tem, por natureza própria da sua biologia, não só mais necessidade de dormir longas horas, como o seu ritmo circadiano. O ritmo circadiano é o conjunto de processos biológicos que estão a decorrer dentro do nosso corpo num ciclo de 24 horas. O que isso quer dizer é que as células têm um momento de início e um momento de paragem. E isto é um relógio que está a funcionar. A temperatura sobe a certas horas, baixa a certas horas.
E todas estas coisas que acontecem em milhares de tecidos e de estruturas dentro do nosso organismo, ocorrem quer a gente queira, quer não, estão sempre a acontecer. E o ritmo circadiano foi estudado para perceber estes fenómenos. E o que acontece é que o ritmo circadiano do adolescente desloca-se para mais tarde. Não há volta a dar. Tentar enfiar um adolescente às 8 horas da noite é impossível. Mas a necessidade de sono deles continua a ser enorme. Então o que é que acontece? E começam os choques e as dificuldades para quem respeita ao sono de ter uma boa qualidade de sono. É como eles começam a dormir mais tarde e são obrigados a acordar cedo, interrompendo o seu ciclo de sono, começam a ter os problemas da privação. E os problemas da privação, embora aqui não tenha sido focado, porque esta é uma apresentação brilhante porque condensa tudo aquilo que é relevante, mas gera doenças. Quando a gente diz assim, o sistema imunitário fica deprimido, o sistema imunitário é a nossa proteção. A pessoa tem mais infecções, a pessoa tem mais facilidade em gerar perturbações digestivas, a pessoa tem mais facilidade, por exemplo, em, tendo uma condição clínica já pré-existente, ela ser agravada. Portanto, quando a gente cronicamente priva um adolescente por causa dos horários, que não são só os da escola, também são os dos pais que têm que ir a trabalho, isso é uma questão da sociedade, mas os privamos de fazer o seu ciclo total de sono, isso tem um preço altíssimo. Há um projeto nos Estados Unidos que nasceu de dentro da comunidade que estuda o sono, que tentam levar as escolas a começarem 1 hora mais tarde. Eles começam às 7h30, também tem a ver com a zona dos Estados Unidos, em que tudo começa mais cedo. Mas o que acontece é que eles alteraram 1 hora apenas o início das aulas de manhã. E tiveram melhorias nos resultados de um exame, equivalente ao nosso exame nacional, de 70%. Isso é a diferença entre o aluno chumbar ou o aluno passar. É a diferença entre o aluno poder candidatar-se a uma universidade de topo ou ter que ficar por uma instituição com menos qualidade. É a diferença entre a pessoa poder seguir um rumo na sua carreira ou ter que escolher outro porque não teve notas para entrar. Portanto, é uma coisa extremamente relevante. Mas outro critério que tem sido utilizado para convencer as escolas a fazer esta simples mudança foi a redução drástica da principal causa de morte que há nos adolescentes, que são os acidentes rodoviários. Os acidentes, especialmente de moto. Porquê? Porque muitos deles deslocam-se desse meio de transporte. Os transportes públicos acabam por não ser suficientes para levar aquela malta toda para a escola, então eles vão muitos das suas motinhas. E foi drástica a redução de acidentes e de mortes causadas por estes acidentes. Portanto, são 2 critérios que estão a ser utilizados para tentar convencer as instituições a que tudo comece um pouco mais tarde. E é só 1 hora de diferença. Curiosamente, os alunos que têm horários à tarde, portanto, podem dormir de manhã, não tiveram uma grande alteração, porque é permitido dormir o ciclo inteiro. Portanto, em termos de aprendizagem, este impacto é extremamente relevante. Como é também saber utilizar o sono como uma estratégia para ter vantagem naquilo que se está a estudar. Porquê? Como disseram aqui muito bem o João e a Sofia, é que nós podemos ter acesso à informação, mas retê-la, porque nós estamos nas aulas e ouvimos as pessoas a falar, com mais ou menos concentração, e a concentração também tem a ver com o sono. Mas nós conseguimos ouvir a informação, mas ficar lá, e todos nós tivemos essa experiência, e temos essa experiência diariamente, há pessoas que ouvem uma vez e retêm, e há pessoas que precisam de várias vezes até aquilo ficar. Mas, na verdade, esta retenção está totalmente dependente do sono. E, curiosamente, está dependente de ter-se dormido antes e está dependente de dormir-se a seguir. A pessoa, por exemplo, ter acesso à informação e ter a hipótese de fazer uma pequena siesta é absolutamente decisivo para essa informação lá ficar. E não é só o poder ter estas informações novas, é também conseguir ir buscar as que já lá tinha. Portanto, o acesso àquilo que nós vamos guardando em nós está dependente do sono. E há outros aspectos, por exemplo, em termos da saúde, e agora se calhar fazemos a ligação com com as estratégias. Não? Considerava que era importante dormir. E, portanto, deixamos pelo menos 7, 8 horas, estamos a falar do adulto, o adolescente precisa de mais, mas estamos a falar de um adulto 7, 8 horas. Se nós permitirmos neste tempo todo, estas 8 horas, para poder estar na cama e poder usufruir do sono, e não se consegue, então, ok, vamos falar de estratégias, como é que a gente pode melhorar isto. E há uma série de coisas que também estão dependentes da privação de sono. Uma delas é que, quando nós temos privação de sono,
e não é uma coisa que a gente sinta obrigatoriamente, ou seja, nós podemos ter a diminuição da qualidade e da quantidade de sono sem nos apercebermos que isso está a acontecer. Esse é um dos problemas. Mas, se nós dormirmos menos, uma das coisas que vai acontecer é que o nosso corpo fica muito mais sensível a certos alimentos. Tem muito mais tendência de procurar certos alimentos, principalmente, isto é uma coisa que nós vemos também na adolescência, procurar alimentos chamados energeticamente densos. Muito açúcar, muito sal e muita gordura não saudável, na base de óleos aquecidos. Portanto, é muito fácil devorar um pacote de batata frita se dormiu menos do que aquilo que se dorme. Só que isto depois implica na qualidade do sono também. Porquê? Porque este tipo de alimentos provoca picos numa substância que nós temos no corpo que é chamada glucose, que nós introduzimos no organismo para alimentar as células. E estes alimentos provocam picos muito grandes. E a instabilidade, ou seja, o ter muitos picos ao longo do dia, faz com que se tenha mais dificuldade em adormecer e que o sono durante a noite seja muito menos eficaz. Portanto, as coisas acabam sempre por estar totalmente ligadas. A privação de sono leva a más opções e essas más opções têm implicação no sono. A gente tem que cortar o ciclo aqui em algum ponto. E o primeiro ponto é dar consistência. É combinar horários, ok, temos este horário desta até hora, temos estas horas, vamos proporcionar aqui a noite de sono. Agora, o que é que pode atrapalhar? O que foi falado aqui que o ritmo circadiano depende de vários fatores e um deles é a luz. Uma das coisas que acontece é que, e é uma descoberta recente, em meio dúzia de anos, há uma área do cérebro, numa estrutura chamada hipotálamo, tem um conjunto de célulazinhas, que foi aqui abordado, que é o núcleo supraquiasmático, que recebe informação da luz através do olho. Mesmo em pessoas cegas, a não ser um certo tipo de cegueira, elas mesmo assim têm essa luz, portanto conseguem ter ritmo circadiano normal, mas o que acontece é que esta luz é introduzida no olho, chega até ao cérebro e inicia o tal ciclo das 24 horas. Quando a luz lá fora diminui, e nós temos sorte em Portugal, temos um bom horário em termos de sol e de noite, mas quando a luz solar desaparece, nós começamos a produzir uma hormona, que também foi aqui falado, que é a melatonina. A melatonina é como se fosse o tiro de partida para iniciar o processo de sono. Só que o que é que nós fazemos? O nosso ritmo interno está-nos a pedir que é a altura de começar a baixar a nossa atividade, começar a preparar para dormir, mas nós pomos este tipo de luz, que é altamente danificadora. Porquê? Porque é chamada luz branca ou luz azul, luz brilhante, que é aquela que o João referiu que era importante ter nos primeiros 15 minutos da manhã, mas é extremamente agressiva à noite. Então o que é que ela faz? Neste momento, o nosso ritmo interno, por exemplo, a da Sofia já deu sinal ali há pouco, estava na fase já de diminuição da temperatura, está a começar a preparar-se para dormir, e de repente, corretamente, é que esta é que é a hora certa. É que a melatonina começa a produzir a partir das 6, 7 horas, quando diminui a luz solar. A minha às 5, normalmente. Certo? Porque agora é a altura para isso, não é? Nós dormimos mais no inverno, por isso, as noites são mais longas. Mas, curiosamente, o que acontece é que nos dá um conflito interno. Ou seja, os nossos fatores genéticos e hormonais estão-nos a dizer que a altura de dormir é a altura de dormir, e as luzes estão a dizer é a altura de estar acordado. E há muitas pessoas que chegam a casa, deitam os filhos, quando os pais não nos vemos nisso, e é quando temos a tranquilidade de estarem deitados para ir poder, muitas vezes, jantar e ir fazendo os trabalhos que sobraram. E então, a exposição a estas luzes, são as luzes dos tablets, são as luzes de todo tipo de audiovisuais, já para não falar do tipo de excitação que pode provocar o que se está a ver, mas só a simples luz, o que está a fazer está-nos a informar o cérebro que tem que estar ativo. E esse conflito interno é um conflito biológico, em que o corpo tem uma necessidade que não está a ser satisfeita. Então o que acontece é que quando nós nos vamos deitar, entretanto já está outra hormona que se acumulou durante o dia, que é a adenosina, que é aquela que, quando as pessoas têm sono, bebem um café. O que a cafeína faz? Vai ocupar uns receptorzinhos no cérebro, onde esta adenosina se liga. Portanto, impede que a adenosina, portanto, essa hormona do sono, se, digamos, entre para aquelas áreas cerebrais e possa provocar o sono. E então, como nós temos estas ações da luz, por exemplo, da cafeína, o que vai acontecer é que o corpo, na altura que chegou a hora de ir para a cama, nos diz, mas eu agora não estou preparado para isso. E a pessoa é capaz de estar mais uma hora e tal, às vezes até conseguir desligar. E mesmo que o consiga, porque a pressão do sono já é muita,
Ao longo da noite temos mais interrupções, ou seja, temos o chamado sono fragmentado, que é uma forma de insónia. Pode ser por não se conseguir dormir, pode ser por se acordar demasiado cedo, antes do tempo, ou pode ser por ter fragmentação. Todas estas coisas privam a pessoa de passar pelo ciclo total do sono e poder tirar partido daquela que é considerada, no fundo, digamos, a poção mágica da nossa longevidade. Longevidade sem doenças, não é longevidade só nos conseguimos manter aqui muito tempo. Não temos doenças ao longo desse processo. Pronto. Para além disso, outro aspecto que eu acho que é muito relevante tem a ver com o comportamento. Isto é uma coisa que eu tenho sentido há algum tempo para cá, é que cada vez tenho mais dificuldade em olhar para crianças e adolescentes e ouvir os comentários sobre a falta de educação. E porquê que eu tenho esta dificuldade? Porque eu vejo muito mais a perspectiva da desregulação da fisiologia do que uma criança não querer cumprir as regras e não querer agradar aos pais ou aos educadores. É que a estabilidade emocional, quando nós dormimos menos do que aquilo que precisamos, uma das coisas que acontece é que o nosso cérebro fica hiperativo, fica hiperreativo, qualquer coisinha imediatamente reage, num sentido ou no outro. Portanto, é muito mais fácil ter crises de impaciência, ou de intolerância, ou de repente rir desalmadamente, enfim, fica-se muito mais instável e isso faz com que seja mais difícil lidar. A própria força de vontade, nós dizemos, mas eu já disse isto várias vezes, isto é mesmo para cumprir. Essa força de vontade da pessoa a conseguir contra a resistência fazer fica extremamente diminuída se a gente dormir menos. Portanto, é uma panóplia tão grande que não há nada que o sono, não há operação nenhuma mental, nem do corpo, que não dependa significativamente da qualidade do sono. Eu não sei se alguém quer fazer aqui algum comentário relativamente a isto que está aqui a ser dito, porque é importante que vocês, jovens ou vocês pais, também descobrirem as dificuldades, porque as estratégias de resolução são muitas. Cada vez está demais, não é? As duas principais são, de facto, a consistência, ter horários definidos que se regulam o ritmo circadiano, e a outra é a temperatura do quarto. A temperatura do quarto não quer dizer seja a temperatura dentro da cama. Entre 15 graus e meio e 20 graus, portanto aponta-se para estes 18 graus aproximadamente, a temperatura ideal. A verdade é que tem que ser uma temperatura para o fresquinho, mas a pessoa pode estar bem acomodada, portanto a gente tem que jogar com isso. Eu não sei se mais os pais vão se recordarão que às vezes chegarem à cama das crianças pequeninas, se calhar destas idades, estarem todos suados. Essa dissipação de calor é essencial. Por isso, por exemplo, com a idade, no caso das senhoras, por causa das insuficiências vasculares, tem mais dificuldade em fazer essa dissipação de calor. Então dorme-se pior por causa disso. Portanto, uma das formas que nós temos de aliviar a nossa noite é manter o quarto fresco. Portanto, aquele sobreaquecimento de ar-condicionados ou um ventilador tem este aspecto negativo. Não é? É preferível ter o quarto fresquinho e ter, digamos, suficiente roupa para tapar, do que estar sobreaquecido e a pessoa dormir sob aquela temperatura. É que dorme-se mesmo pior, mesmo que se consiga dormir. Acaba por ser melhor ter um quarto mais frio e dorme-se melhor com mais frio, mesmo tendo frio, do que com calor. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Há uma estratégia boa para isto também, é que se nós conseguimos manter a nossa temperatura nuclear, portanto, do corpo, do tronco, à temperatura ideal, podemos deixar as pernas e os braços como os arrefecedores, ou seja, como as áreas para dissipar esse calor. Portanto, é preferível o corpo estar bem agasalhado, mesmo com um pijama ou qualquer coisa bastante tapado, mas deixar, por exemplo, no caso das pernas e dos braços, um pouco mais de liberdade para dissipar esse calor. É, por exemplo, uma das estratégias. Outra estratégia, por exemplo, no caso da luz, pelo menos 2 horas, idealmente, cortar completamente com este tipo de luz. Que seja luz suficiente para a gente conseguir ler, uma luz amarela, essencialmente amarela ou vermelha, porque está do espectro da luz visível do lado oposto da chamada luz azul brilhante, e nós podermos, enfim, utilizar essa redução de luz. Portanto, no fundo é luz ténue em casa. Só isso já prepara, já não rompe completamente com a nossa necessidade de fazer baixar o ritmo. Portanto, o sono é tão importante que vale a pena fazer um investimento muito grande ao longo do dia em todas estas pequeninas coisas.
Porque são pequeninas que acumuladas têm um efeito muito, muito poderoso. E ter a hipótese de tirarem que sejam 10 minutos, 15 minutos para fazer uma respiração tranquilizante ou simplesmente tentar estar atento às sensações físicas do corpo pode ser o suficiente para lançar uma noite. Eu acho que sim.